dizer nesta noite Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos sustentou o Senhor com a destra fiel da sua justiça. Pai, nessa noite nós adentramos na tua presença para oferecer ao Senhor nosso culto em ações de graça, um culto de gratidão ao Senhor pelos benefícios que o Senhor tem feito a nós. Pai, nós te convidamos nessa noite, Espírito Santo, venha, como sempre, neste lugar, nas nossas vidas, em nossos corações. Tome esse ambiente nessa noite com a sua presença, pois a tua palavra, Senhor, ela nos garante que onde estivermos 2 ou 3 reunidos em teu nome, aí o Senhor se faz presente. Que a tua presença seja real, seja notória, como está escrito na tua palavra em nosso meio nessa noite. Oro, meu Pai, no nome santo de Jesus, e peço que o Senhor faça a boa obra, que o Senhor faça aquilo que lhe apraz nessa noite. Nós estamos aqui apenas como servos, como cooperadores, para adorar e bendizer e exaltar o teu nome, mas a obra quem faz é o Senhor. O Senhor sabe, meu Deus, a necessidade, sonda a mente, o coração e o entendimento de cada ser humano, de cada alma, de cada vida, de cada pessoa. Qual o propósito os traz nessa noite a esta casa? Independente de qual seja ele, eu te peço, Espírito Santo, cura nessa noite os que precisam ser curados, liberta os que precisam de libertação, sara os que precisam ser sarados de alma, dá força ao que não tem nenhum vigor, dá ânimo aos que se encontram desanimados, ajuda-os, ó Deus, nós oramos. Pai, em nome de Jesus, os que precisam de cura na alma, cura nessa noite, cura almas em depressão, ó Deus, Pai querido. O Senhor é Deus que cura, o Senhor é Deus que sara. Batiza também com teu Santo Espírito, porque nós cremos, ó Pai, oramos para que haja em nosso meio batismo com teu Santo Espírito, ó Deus. Batiza, Pai, os que desejam, os que almejam em teu coração serem batizados, serem tocados, serem inundados pela gloriosa presença do Senhor nessa noite. Traz renovo, traz refrigério, traz bênção, derrama do céu sobre a tua igreja uma unção nova, uma graça nova, Espírito Santo. Meu Deus, nós oramos, ofertamos a Ti, ó Pai, este culto, e Te pedimos, seja conosco, seja neste ambiente, Senhor, fale aos nossos corações, salva nessa noite almas. Eu oro por salvação, Senhor. Meu Deus, Espírito Santo maravilhoso, Espírito Santo, faz a obra do Senhor em nosso meio. Toma, Senhor, os nossos louvores, a nossa adoração, que ela chegue até o trono do Senhor com aroma de sacrifício, de cheiro suave e agradável ao Senhor. Que os ouvidos do Senhor estejam atentos à nossa adoração e ao nosso louvor de gratidão ao Senhor nessa noite. Esta, Pai, é a oração que nós fazemos a Ti. Toma o Teu lugar de honra neste lugar. Toma o Teu lugar de primazia em nosso meio. E que não haja nada, Senhor, que possa nessa noite
impedir a nossa adoração ao Senhor. Meu Deus, toma cada mente, cada coração e cada entendimento, Senhor, para que porventura Satanás não as tome de assalto nessa noite, para que estando do ambiente da adoração, esteja desapercebido com coisas quaisquer, mas que a mente, o coração e a alma esteja curvada perante o Senhor nessa noite. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Louvamos ao Senhor. Aleluia. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és o meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois Ele foi para o céu e breve vem me buscar. Se eu porfiarei por essa terra de além e lá terminarei as muitas lutas de quem lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem Ele eu não posso viver. Bela, muito bela esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem forças que só se encontram ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, ó Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Se eu porfiarei por essa terra de além e lá terminarei as muitas lutas de quem lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem Ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E se tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será o gozar a graça que existe ali. Se eu confiarei por essa terra de além e lá terminarei as muitas lutas de quem lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem Ele eu não posso viver. Se eu confiarei por essa terra e lá
Jesus again. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem Ele eu não posso viver. Aleluia. Amém. Teu amor não falha. Aleluia. Estamos na presença do Senhor para mais um culto. E a presença do Senhor está neste lugar. O amor do nosso Deus nunca falhou e jamais falhará. Ele é grande. Vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Declara: tu és o mesmo, pra sempre. Teu amor não muda. Se choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não sei o que temer. E eu sei que me amas. Teu amor não falha.
Aleluia. Nós acreditamos nisso, Senhor. Nós acreditamos, ó Deus. Aleluia. O amor e a misericórdia do Senhor nunca falhará. Creia nisso. Aleluia. Nós te louvamos, ó Deus, nessa noite. Sabemos que se nós nos humilharmos na tua presença, se entregarmos o nosso coração ao Senhor, como diz a tua palavra, filho meu, dai-me o teu coração. Se entregarmos o nosso coração, a nossa mente ao Senhor, o Senhor derramará sobre nós a tua graça e a tua unção. Aleluia. Faça isso nessa noite, meu irmão. Abra seu coração, entrega tudo ao Senhor. Se humilhe na presença dEle, porque Ele está aqui para te ouvir, para te abençoar, para dar o que Ele tem de melhor para ti, que é o Espírito Santo dEle. Aleluia. Neste lugar tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso cante. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar tu és real. Me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Erga suas mãos para declarar isso no nome de Jesus, porque Ele está neste lugar. Declare ao Senhor a sua adoração, o seu louvor. Esta é a sua oportunidade, meu irmão, de se adorar, de adorar o nome do Senhor e se humilhar na presença dEle. Diga: a minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu
noite se humilha na tua presença, se humilha diante do trono. A tua igreja clama pelo teu poder e a tua misericórdia. Nós cremos em ti, tu és o nosso único caminho. Venha sobre nós, Senhor, porque nós declaramos dessa forma assim, ó: a minha fonte é o teu amor. Diga isso. Minha colheita é o teu. Tudo que Ele faz por ti é pela misericórdia. Tudo que você tem. Se você está aqui nesta noite, se você levantou de manhã, trabalhou, comeu, esteve com a sua família, está aqui nesta noite, é por amor, é pela misericórdia do Senhor. É o teu amor. Diga isso. Minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor. Minha colheita é o teu amor. Minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar, inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita. Tu és a minha herança, tu és o meu Senhor, o meu Deus, o meu Salvador, o único digno de ser adorado para sempre. Amém, Jesus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, uma vez mais eu vos saúdo com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Irmãos, eu quero ler com vocês a palavra do nosso bondoso Deus. Salmo de número 51, verso 10. 51, 10. É um texto bem conhecido dos irmãos, que diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável ou inabalável, dependendo da sua tradução. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Só esses 3 versos do Salmo 51, amém? Essa oração feita por Davi, o Salmo 51, ele começa com Davi confessando os seus pecados, né? Davi começa dizendo ao Senhor que ele era reconhecedor, irmãos, dos seus pecados. E Davi não só reconhece os seus pecados, mas Davi também vai orar ao Senhor dizendo que eles estavam continuamente perante ele.
E Davi vai falando que desde o ventre da mãe ele foi formado, ele foi concebido em pecado. Essa é a oração de Davi, que a gente deve muito aprender com ela. Davi orando ao Senhor, só que quando chega no verso 10, Davi está dizendo: Senhor, cria em mim um coração puro, um coração renovado, purifica-me e serei sarado. Aleluia. E o verso 11, Davi está dizendo: não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Eu estava estudando esses versículos agora à tarde em casa, e nessa oração provavelmente Davi está lembrando do que Deus fizera a Saul, irmão. Porque Deus o tira Saul da sua presença, como também retira dele o seu espírito. Somos nós sem o Espírito de Deus, irmão. Retira de nós a presença do Senhor, e o que vai sobrar, irmão? O que resta a mim e você, se Ele tirar de mim, de você, o Espírito? Por isso nós devemos orar todos os dias, colocar os nossos pecados, os nossos erros perante o Senhor, e orar como Davi: Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Porque o homem sem a presença de Deus é nada, irmão. Se não for a presença de Deus, não nos resta mais nada. E Davi entende isso. Primeiro ele reconhece que havia pecado contra o Senhor, e depois ele entende que é melhor ele perder qualquer outra coisa, menos a presença do Senhor, menos a graça de Deus, irmão. Pastor, por que essa palavra? Porque nós vivemos uma época de um esfriamento total, irmão, desencadeado. Falta de graça, falta de presença. Se eu te perguntar aqui agora, qual foi a última vez que você sentiu pelo menos um arrepio da presença de Deus, irmão? Qual foi o último dia? Você ainda lembra, irmão, o dia que você chorou na presença de Deus, irmão? Você ainda lembra? Você ainda lembra qual foi a última vez que você abriu as Sagradas Escrituras e as lágrimas desceu no seu rosto? Você lembra, irmão? E eu encerro aqui para a gente dar continuidade. No versículo 12, Davi está dizendo: devolve-me a alegria da salvação. Nós vivemos um tempo, irmão, que a gente fala tanto sobre milagre, tanto sobre vitória, tanto sobre conquista, que muitos crentes não se lembram mais que Jesus está voltando, ou não tem mais a alegria da salvação dentro do seu coração. Aleluia! Oh, glória! Pede ao Senhor para trazer a alegria da salvação para a sua vida novamente, irmão. Se você não lembra mais do céu, se você passa a semana inteira sem ser visitado por esse Espírito do qual Davi está falando, e não se alegra mais, se a sua alma não goza mais a alegria da salvação, ore hoje imediatamente, dizendo a Deus: devolve-me a alegria da salvação. Aleluia! Aleluia!
Oh, glória. Pede o Senhor para renovar hoje, irmão. Aleluia. A gente vem para a igreja, irmão, com espírito da sanguessuga do livro de Ezequiel. É dá e dá, irmão. Mas às vezes não tem alegria nem para bendizer o Senhor. Não tem alegria nem na adoração, irmão. E se falar de salvação nem lembra mais. Eu quero deixar essa palavra nessa noite para a sua meditação. Lembra do céu todo dia, irmão. Não pode ser normal um crente vir na igreja a semana toda e não lembrar do céu, a não ser quando se fala dele aqui dentro. A não ser quando alguém abre as escrituras e lembra você que o céu é uma realidade. Amém? Vamos louvar o Senhor mais uma vez? Vamos louvar, irmã? Vamos louvar o Senhor com mais um hino, amém? A gente vai louvar o Senhor, irmão. Pede a Deus alegria de adoração, irmão. Pede ao Senhor, Senhor, me dê alegria para eu te adorar, para eu bendizer o seu nome. A gente vai louvar o Senhor de novo, irmão. E eu gostaria de te convidar para você ficar em pé no seu lugar, para a gente louvar o Senhor com alegria, irmão. Eu sei que esfriou um pouco, a mudança climática está aí, mas nós não podemos perder a alegria da adoração, ou a alegria da salvação. Aleluia. A alegria, irmão, de qualquer hora dessa a trombeta toca. Aleluia. E uma igreja vai ser tirada, uma igreja vai ser arrebatada, e você não pode esquecer isso, irmão. Você não pode vir para a igreja, irmão, sem entender que pode ser o último culto que você tem a oportunidade de adorar aqui embaixo. Vamos adorar o Senhor. Perto aleluia. Quero estar. Isso. Adore. Junto aos teus pés. Oh, aleluia. Se você não sentiu a presença, pede. Clame por misericórdia. E peço ao Espírito Santo para te visitar hoje. Glória. Tudo que há em mim. Isso, entrega no altar hoje. Quero te ofertar. Tem graça de Deus nesse lugar. Mas ainda é pouco. Aleluia. Se comparar ao que eu ganhei. Isso. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Só adore, 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 adore. Te louvarei. Oh, glória. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei.
de toda honra, de toda glória. Junto aos seus pés. Oh, maravilha! Isso. Pois prazer maior. Diga para o Senhor que não existe nada melhor. Que me se proste perante o Senhor nessa noite. Oh, aleluia. Tudo que há em mim, entregue ao Senhor. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Glória. Meu Deus. Mas ainda Espírito Santo renova hoje. É pouco. Espírito Santo renova. Se comparar alguém. Renova, renova. Não dá ânimo, dá força. Servo, teu amigo me oh, meu Deus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Glória. Você pode aplaudir o Senhor, irmão. Jesus. Só Ele é digno de toda honra, toda glória e toda exaltação. Aleluia. Glória. Eu quero ouvir o irmão Luiz nessa noite. Irmão Luiz trazendo uma saudação. Logo depois, o evangelista Guilherme vai estar fazendo os ofertórios. E a gente já vai passar. O pastor que vai pregar é o pastor Bismarck, vai estar pregando a palavra do Senhor. Glória a Deus. Amém, irmão? Que a paz esteja com todos nós. O irmão falando ali, e veio lá em Apocalipse, veio um texto na minha mente. Lá em Apocalipse 2, vai dizer assim, 5, no versículo 5: lembra-te, pois de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu cartiçais, e não te arrependeres. Interessante, isso é como ele disse, né, irmão? Nós temos que voltar a sonhar, a falar do céu. E quando nós lembramos daquilo que Deus já fez por nós, ainda faz, e quando nós lembramos daquilo que nós fazíamos, de sentir a presença, de ver Deus falar nos nossos corações, do Espírito Santo tocar em nós, chorar nas orações da noite, no dia, onde nós estivermos, no trabalho, quando nós vemos um texto em nossos corações, aquela chama, aquele fogo, isso tem que voltar outra vez. Então nós temos que lembrar de tudo aquilo que está nos tirando da presença do Senhor, de tudo aquilo que está nos afastando da salvação, do reino do céu. E aqui a palavra está dizendo que Deus, Ele virá e vai tirar de nós aquilo que nós estamos conquistando. Então nós temos que voltar a sentir de novo. Quando o irmão falava aqui, o pastor falava, e eu me lembrava desse texto, nós temos que voltar a sonhar outra vez, sentir esse gozo, essa presença do Espírito Santo em nossa vida, nas madrugadas, as manhãs, até no trabalho, em casa, onde nós estivermos, nós temos que voltar a sentir essa presença do Espírito Santo na nossa vida, para que nós possamos alcançar e conseguir, irmão, vencer todos os dias. É Ele que vai nos sustentar
a chegar aonde nós queremos, que é o céu, a nossa salvação. Amém? Somente esse versículo que eu quero deixar para os irmãos, no nome de Jesus. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. As crianças vão para a salinha, amém? Pode vir aqui à frente, nós vamos já orar. Nós vamos orar pelas crianças. Pode vir todas as crianças aqui, amém? Minha esposa ora pelas crianças. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, eis aqui, ó Pai, a vida de cada criança, ó Pai, que Teu Espírito Santo, ó Pai, possa continuar, ó Pai, trabalhando na vida delas, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que elas possam ser cheias da graça e do conhecimento do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, repreende, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, ó Pai, que elas venham ter anseio, ó Pai, do Senhor, aprender mais e mais da Tua palavra, ó Pai, de buscar, Senhor, pelos Seus caminhos. Abençoa, Senhor, a titia Beatriz, ó Pai, que vai estar ministrando, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que ela possa ter a sabedoria, ó Pai, do alto dos céus, ó Pai, em nome de Jesus. É isso que eu te peço nessa noite, amém. Glória a Deus. Deus abençoe as crianças. O evangelista Guilherme trazendo o ofertório. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Que maravilha, né, irmãos, podermos adorar o nosso Senhor mais uma vez. Eu queria, antes de fazer o ofertório, apresentar aqui o nosso visitante, o Mateus, filho do Maurício. Amém? Está ali o nosso irmão Mateus. Minha esposa disse que ele deixou na fichinha ali que ele necessita de oração. Nós iremos nesse momento orar, né, por nosso irmão Mateus. Nós estamos muito felizes por sua visita. Fique sabendo que o Maurício é uma bênção entre nós. E vou estar fazendo o momento do ofertório, e assim que encerrar, a gente vai estar orando, intercedendo por todos nós e principalmente por sua vida, amém? Vamos ler aqui 1 Coríntios 9, eu vou ler 9:9. 9:9. Glória a Deus. Diz assim: Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi que debulha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com a esperança, e que o que debulha deve debulhar com a esperança de ser participantes. Se nós vos semearmos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhais as carnais? Amém? Só até aqui, irmãos. Estava lendo esse texto e pensando em nós, né? Existe aí uma fala em que o dízimo, ele é algo que é do Velho Testamento, é da lei. Malaquias 3:10 diz que nós devemos trazer os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na casa do Senhor. O Senhor diz: para que haja mantimento em minha casa. E aqui o apóstolo Paulo, ele está fazendo uma certa referência à igreja de Corinto, e aqui ele vai falar acerca do que Moisés disse, que aquele que tem o boi debulhando, ou seja, o boi pisando o grão, enquanto o boi pisa, a boca do boi ela não deve ser travada, porque ele precisa se alimentar enquanto ele trabalha. E lendo esses textos, também observando outras falas do apóstolo Paulo, eu estava vendo Filipenses 4, se não me engano, lá para o 15, que ele fala assim, isso são palavras do apóstolo Paulo. Ele diz assim: sei bem ter fartura
mas também sei passar necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a gente observa a casa do Senhor, os obreiros desta casa, e eu me orgulho muito, todos eles são um espelho para mim, porque nunca vi homens trabalhar como esses. Esses dias alguém disse assim: eu estou com um pedreiro na minha casa e ele está fazendo assim, assim, assim. Eu falei: esse pedreiro está ali roubando, esse pedreiro é ladrão. Porque os que eu vejo que eles congregam comigo, os que eu conheço de verdade, pelo trabalho que eu vejo eles fazendo no dia a dia, o rendimento deles são outros. O nosso pastor presidente e todos os obreiros desta casa, eu vejo eles trabalharem muito. Mas deixo aqui também para os irmãos um conselho. Uma vez por mês, irmãos, existe uma reunião ministerial, e nessa reunião ministerial são ditas coisas que elas não são ditas aqui nesse lugar. E eu me lembro, não sei se a última reunião que tivemos, foi falado acerca do pastor Osmar, o nosso pastor Osmar. Ele é alguém que faz hemodiálise 3 vezes na semana. 3 vezes na semana. E ele é alguém que o seu dízimo, a sua oferta, o socorre na necessidade dele. Ele é alguém que, ele é um boi que pisou no arado, ele é um boi que trabalhou, ele é um boi que pisou a semente, e a boca dele não está atada. A minha oferta, a sua oferta, o meu e o seu dízimo está contribuindo com alguém que nesse momento necessita de socorro. E eu quero acreditar que o meu entendimento, o seu entendimento não vai nos fazer, não vai precisar de que eu e você escute alguém falar assim: eu passei por necessidade. Eu não quero ver alguém que ministra sobre mim, alguém que me ensina, que orienta, alguém que abandona a família, alguém que abandona a vida secular, os prazeres terrenos, às vezes o café da manhã, o pão, que vai jejuar, vai orar, vai entregar a vida pelo reino, passando por dificuldade. Existe uma grande investida naquilo que é material nessa casa, mas fique sabendo que o meu e o seu líder, quem nos mentoreia, o que é ensinado a nós é que as almas são em primeiro lugar. E pode ter certeza, queridos, que o que eu e o que você faz, o que eu e o que você semeia no altar, está agregando em vidas, está salvando vidas. Então quando você fizer isso, faça de bom coração, faça com o coração aberto, pois você estará semeando em almas e no reino de Deus. Amém? Vamos orar? Você que pode, curva a sua cabeça. Eu quero orar junto com os irmãos. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar pelo nosso irmão Mateus também. Eu ia chamar ele aqui à frente, mas a gente vai orar. Vamos aqui, vamos orar. Fica de pé, irmão. Eu acredito que ninguém vem para a casa de Deus à toa, né? Ninguém aparece do nada, né? Todo mundo vem atrás de socorro, de escape. E o nosso Deus, Ele é Deus de escape, Deus de socorro. Fecha os olhos, vamos orar. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, te louvamos por esse momento, por estarmos, Deus, em Tua casa. Ó Deus, ó Pai, lhe apresentamos, Senhor, o Mateus, ó Deus. O Senhor, Pai, nós o vemos por fora, eu vi um sorriso, mas o Senhor conhece a alma por dentro, o interior. Ó Deus, nós pedimos o Senhor, faça por ele o que homem nenhum, Deus, pode fazer, Senhor. Ó Pai, ajude, ó Deus, nas necessidades. Eu sei que o Teu Santo Espírito não mudou, é o mesmo. Sonda, ó Senhor, conforta, o console, abre portas, faça, Pai, ó Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado na vida do Teu Filho. É o que pedimos o Senhor e lhe agradecemos. Ó Pai, apresentamos a Ti a vida de cada dizimista, ofertante. Ó Senhor, peço a Ti, Pai, que prospere, Senhor, o trabalho das mãos, dê alegria, dê saúde, dê paz. Ó Deus, ó Pai, eu peço, Senhor, faça do Teu povo um povo bem-aventurado, Senhor. Ó Pai, que tudo que acontecer, ó Pai, na medida em, Pai, que as tendas se alargarem, esta casa crescer, Senhor, o nome do Senhor venha a ser glorificado. É o que pedimos o Senhor e lhe agradecemos, ó Pai, em o nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Eu agradeço a oportunidade.